Até o fim deste mês, muitas empresas devem depositar a primeira parcela do 13º salário. A outra parte precisa ser paga até o dia 20 de dezembro. Você já sabe o que vai fazer com esse dinheiro extra? Hoje, no Panorama, vamos dar dicas para usar esse benefício da melhor forma. Para atrair o consumidor, vale apostar na voz. É as melhores marcas dessa cidade, num precinho bem legal. E nos descontos. Nas lojas do Bom Retiro, uma das principais áreas de comércio de São Paulo, eles chegam a 70%. No cartão de crédito, para pagar depois que saiu o 13º. Tanto movimento, e olha que o 13º ainda nem saiu. E quando o dinheiro chegar, o consumidor brasileiro vai ter que resistir à tentação de cartazes como este. Pior é que não dá, viu? A gente gasta mais do que a gente tem, na verdade. Mesmo seu 13º? Sim, e daí a gente prorroga o pagamento e paga lá na frente. 84 milhões de trabalhadores vão receber este mês a primeira parcela do 13º salário. Até dezembro, quando sai a segunda parcela, serão pagos mais de 210 bilhões de reais. A nossa estimativa, eu diria que ela inclusive é conservadora. Por quê? Porque você pode ter um número de pessoas inseridas no mercado de trabalho, por exemplo, trabalhador assalariado informal, autônomos ou outro tipo de inserção que recebe o 13º ou algo similar, mas que não tem quantificação, a gente não tem como mensurar. A Sabrina está acostumada a mexer com dinheiro dos outros. Ela é operadora de caixa e já sabe para onde vai o 13º. Quando você tem alguma coisa atrasada, que você tem um dinheiro e você oferta para o seu credor, ele dá um desconto maior, né? Então muita gente acha que é por isso que deixa para pagar no 13º. Hoje a gente recebe os educadores financeiros José Vignoli, do SPC Brasil, e Ricardo Natali, da DESOP, organização que ensina as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Depois de a gente assistir essa reportagem aí sobre muitas pessoas pensando em como gastar o 13º, mesmo antes de ter recebido o dinheiro, eu queria que vocês respondessem, se é que existe uma resposta única, qual que é o uso ideal para o 13º, ou qual seria, né, esse uso ideal? O uso ideal, na minha opinião, é que as pessoas tenham equilíbrio ao receber esse dinheiro. Muitas vezes a gente fala em pagar as dívidas, isso é prioridade, sem dúvida alguma, mas mais do que isso, as pessoas entenderem a origem da dívida. Alguns estudos do SPC mostram que muitas das dívidas foram criadas por compras impulsivas. Então, o que fez com que eu tivesse dívida e o que então eu vou ter que trabalhar essa dívida usando parte, talvez importante, do 13º para resolver essa questão. Ricardo. Eu costumo dizer que o 13º salário é a melhor oportunidade que nós temos de até enriquecer. Por quê? É um salário extra, digamos assim, uma renda extra que entra na sua conta. Então, é muito interessante, se você tiver uma organização financeira, se você, de repente, não estiver com dívidas, se você pegar esse 13º para a realização dos seus sonhos, de repente, até para você aprender a investir, isso vai fazer com que o seu dinheiro valha muito mais, vai querer dizer que você consiga realizar mais sonhos e até ter mais qualidade de vida. Então, para aquela pessoa que é mais organizada financeiramente, eu digo que o 13º é a melhor oportunidade do ano para ela traçar um plano de enriquecimento. E quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao receber o 13º? As pessoas anteciparem esse 13º, por exemplo, muitas vezes para fazer outras compras, as pessoas acabam não se planejando e esse dinheiro acaba sumindo. Como o Ricardo falou, é uma grande oportunidade de você dar uma alavancada, você dar uma aumentada na tua poupança, na sua reserva, ou até você começar a formar essa reserva. É muito comum a gente ouvir dizer que sempre esse dinheiro tem que ser canalizado ao consumo. Ninguém está aqui dizendo que não é para consumir, mas é para consumir com consciência, fazer uma reserva, até se preparar para as despesas do início de ano, que a pesquisa do SPC mostrou que só 11% dos entrevistados estão pensando nesse assunto. A gente daqui a pouco vai mostrar um pouquinho desses dados, né, que foram divulgados ontem por essa pesquisa feita pelo SPC, mas você falou sobre antecipar o recebimento do 13º, né, que
para você simplesmente fazer compras pode não ser uma boa, mas e antecipar pensando que aquele dinheiro, de repente, ele vai render durante aquele tempo que ele só ficaria esperando ali para você receber? Não pode ser uma boa saída também ou não? Eu acho que tem que ter uma análise ali, um verdadeiro diagnóstico da sua vida financeira mensal. Ou seja, teria que ser muito organizado para fazer esse sentido. Eu acho que um grande problema também é você ser muito impulsivo, né? Aquele consumismo exagerado, eu acho que ele é prejudicial. Então, um ponto muito importante, isso serve para todas as pessoas. Tudo que você recebe no mês, todas as suas receitas, todas as suas despesas têm que bater, têm que encaixar. Ou seja, você não pode ficar devendo, né, todo mês. Então, se você tiver essa organização financeira mensal, para você nunca gastar mais do que você ganha, isso vai ser muito benéfico para a sua vida. Inclusive, eu vou além. Eu digo que o ideal é que você consiga traçar um plano ali, uma mudança de hábito para você poupar e investir todo mês, porque isso vai ser muito benéfico na questão de você fazer seu dinheiro valer mais, estar mais próximo de você atingir mais qualidade de vida e também ficar imune a imprevistos. De repente, é um momento de não só você pensar no destino que você vai dar para aquela quantia, mas talvez parar para refletir e fazer um diagnóstico de toda a sua vida financeira e, de repente, dar o primeiro passo para uma mudança. Sim, por princípio, já não é um bom negócio a antecipação, porque você está pagando juros. Então, parte do que você está recebendo, você já está pagando juros. E os juros que você paga é muito menor do que o juro que você recebe numa aplicação. Então, a conta já não bate de início. Juntando-se a isso, pendências que você tem eventualmente no cartão de crédito, no cheque especial, que são os juros mais altos, você está aí gastando por ano alguma coisa que é muito importante. E muitas vezes as pessoas não param para pensar, porque ela fica devedora, aí entra o salário, cobre a conta, ela nem presta atenção naqueles juros que ela está pagando e que são altíssimos. Então, em resumo, não é uma boa pedir adiantamento do 13º. Não. Para o ano que vem, agora, para quem já pediu. Vamos aproveitar, então, para falar sobre essa pesquisa do SPC. Vamos ver quais os principais usos do 13º revelados, então, por esse estudo divulgado ontem pela SPC pelo SPC e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Essa pesquisa foi divulgada ontem. Então, vamos lá. A gente tem aí usos do 13º salário. 27% das pessoas disseram que vão poupar ou investir o dinheiro. 23% comprar presentes, 17% quitar dívidas, 16% usar o dinheiro para festas de Natal e Ano Novo, 13% vão pagar aquelas contas básicas mensais e 11% vão usar para pagar aqueles impostos tradicionais de começo de ano. Vignoli, faz uma avaliação aí desses dados. Eu mesma fiquei surpresa com esse primeiro lugar aí das pessoas com a intenção de poupar. 27% estão com essa consciência de guardar o dinheiro. Nós, educadores financeiros, ficamos muito contentes com esses 27% de pessoas que pretendem guardar, poupar o dinheiro. A crise, ela acaba, de certa forma, sendo educacional. Quer dizer, esses 27% provavelmente refletem pessoas que conseguiram sair de uma dificuldade ou que realmente passaram a dar mais importância a uma reserva e pararam para pensar que vão guardar aí alguma coisa do 13º. Ao mesmo tempo, chama atenção e é preocupante algumas pessoas que vão usar no dia a dia, que vão usar só para comprar presentes. Então, é como nós dissemos anteriormente. É para consumir, é para realizar sonhos, mas com muito equilíbrio. O consumo exagerado, sem planejamento nenhum, faz com que esse dinheiro desapareça. Mas espero que os 27% cresçam e que os 11%, como eu havia dito, das pessoas que se preocupam com as contas de início do ano, também passem a pensar nisso, porque aí entra aquele número grande de pessoas que vão gastar em festas de Natal, depois vem Réveillon, essa coisa toda, e, como todo ano, as contas de início de ano batem e aí a pessoa se vê despreparada. Bom, vocês já citaram como prioridade o pagamento de dívidas, né? E muita gente acaba usando esse dinheiro para tentar dar uma respirada. E quem tem mais de uma dívida, aquele 13º não vai conseguir pagar toda aquele débito que ela tem. Qual a orientação que vocês dão? Eu costumo dizer que uma pessoa, quando ela está na situação de endividada, é como se ela tivesse que traçar um plano de guerra para sair dessa situação o mais rápido possível, porque os juros estão agindo contra ela, então isso é prejudicial.
Então, eu diria que se você está numa situação de endividado, você tem que buscar primeiro pagar aquelas dívidas que têm os juros mais altos, porque são aquelas que estão te afetando mais, só que também tem que fazer uma bela de uma análise pessoal para entender, antes de tudo, por que está saindo mais dinheiro do que está entrando. Então, eu até deixo aqui um conselho bem prático para você que está assistindo a gente, que se por acaso você estiver numa situação assim, experimente fazer uma análise durante 30 dias, um diagnóstico. Você anotar todos os seus gastos durante 30 dias, apenas, para que você consiga fazer uma análise exata. De repente, o seu dinheiro está escoando por um lugar que você ainda nem sabe qual é. Aquelas despesas pequenininhas que a gente acha que não somam uma grande quantidade no fim do mês. E é muito importante, uma coisa que a gente percebe muito nas pesquisas do SPC, é que as pessoas elas confundem estar endividado com estar inadimplentes. Elas só se consideram endividadas quando o nome fica sujo, quando, na verdade, é a soma de todas aquelas dívidas que você tem, parcelamentos, carnês, cartão de crédito, cheque financiamento de carro, de casa. A partir do momento que ela acha que ela está cumprindo com as suas obrigações no mês, ela pode estar com água pelo nariz, mas ela acha que ela não está endividada. Ela só passa a se considerar endividada quando ela vai para a lista de inadimplentes. Então, é muito importante que a pessoa tenha isso planilhado. E quando a gente fala planilhado, não é, Ricardo? Não é nada complicado, pode ser um pedaço de papel. A pessoa tem que usar o sistema que mais se adeque a ela, para ser fácil, para não ser assustador. Eu costumo brincar que domingo à tarde, com chuva, você faz uma bela de uma planilha tão complicada, tão complexa, que na segunda-feira abre o sol, você já esqueceu a planilha e não vai resolver nada. E você estava comentando aí sobre essa história de fazer as planilhas e tentar entender os gastos do dia a dia. A gente viu um percentual de pessoas que responderam à pesquisa e elas disseram que vão usar o dinheiro do 13º para pagar contas básicas. Ou seja, há um desequilíbrio mês a mês para essas pessoas. Agora, com relação a guardar esse dinheiro para pagar aqueles impostos de começo de ano, né? IPVA, IPTU, até mesmo material escolar, né? Para quem tem criança em casa. Mas pensando mais em IPVA e IPTU, que são impostos que podem ser parcelados também. Qual que é a dica que vocês dão? Pega todo esse 13º e quita logo de uma vez o IPVA e o IPTU? Ou, de repente, qual que é a conta que se faz para ver se realmente é melhor parcelar no número que cada imposto permite? O importante é estar dentro do mês, né? Então, se você deixar para pagar em janeiro, fevereiro e março, você tem que entender se a sua receita e essa despesa, se elas fazem sentido, né? Se, por exemplo, porque muita gente fala assim, mas em janeiro são várias contas que eu tenho que pagar, mas isso não é surpresa para ninguém. Todo ano é assim. Então, você já pode se planejar previamente, né? E isso faz todo sentido. De repente, você pode até ir guardando um pouquinho a mais por mês, se você tiver esse hábito de poupar, investir sempre. Agora, se para você não ser pego desprevenido, de repente você pode sim usar esse valor extra que entra em dezembro. Só que, mais uma vez eu digo, como é essa renda extra que entra no 13º, use para a realização dos seus sonhos, para que você consiga ter mais qualidade de vida, mais objetivos. Então, por exemplo, o seu sonho é pagar o IPVA? Eu acredito que não, né? Então, isso eu acho que o ideal seria já fazer parte do seu orçamento mensal. Então, por exemplo, se você tem um carro, você sabe que você tem essas despesas constantemente. Então, tem que se encaixar. Então, o ideal é que esse dinheiro do 13º não fosse direcionado ao pagamento desses impostos que surgem no começo do ano, mas a gente já sabe que eles vão vir, né? Mas é uma questão de planejamento. A partir do momento que eu já sei o valor que vai vir, mas eu não sei. Tá bom, coloca 10% a mais do ano passado, porque você sabe que essa despesa vai aparecer. Você pode até parcelar, mas parte do 13º pode ser usado para que você amenize o peso. Não adianta nada você pegar o 13º, pagar à vista e ter aí um desequilíbrio nos meses seguintes. Então, você tem que saber quanto vai entrar. Aliás, muitas pessoas, outras pesquisas mostraram que confundem salário bruto com salário líquido. Então, às vezes a pessoa não sabe nem exatamente quanto vai entrar. Tem que saber quanto vai entrar, tem que saber quais são essas despesas e adequar se você vai guardar um pedaço para pagar isso, se você vai parcelar esses impostos. Enfim, é necessário planejamento, é necessário dedicação de alguns minutos que seja para colocar isso em pé. Surpresa não existe, IPVA não é surpresa, IPTU não é surpresa, matéria escolar não é surpresa, então até a fatura do cartão não é surpresa.
E isso daí é até importante a gente ressaltar que, por exemplo, se esse IPVA, de repente, não está entrando no seu orçamento mensal, pode ser um sintoma que o seu padrão de vida não está adequado àqueles itens, aqueles bens, aqueles serviços que você possui. Então, é um momento exato para você perceber se você não está com um padrão de vida acima do que é o ideal. Porque, num mundo perfeito, para uma pessoa organizada financeiramente, ela tem que estar sempre um pouquinho abaixo do padrão de vida possível. Por quê? Com essa sobra, digamos assim, você pode recorrer a investimentos que vão fazer esse seu dinheiro valer mais, que vão te deixar garantidos contra imprevistos. E assim ajudar também você a subir, né, de padrão de vida, de repente fazer investimento em algum bem, comprar uma casa. Você tem que viver dentro da sua condição financeira. Esse é o grande ponto. E hoje nós temos aí uma pressão enorme das redes sociais, onde todo mundo está de férias, todo mundo está bem, todo mundo tem o carrão e essa coisa toda, e muitas pessoas acabam se achando excluídas desse mundo ideal e acabam, então, fazendo mau uso do seu dinheiro ou abusando de crédito para viver numa realidade que não é a dela. Então, isso não é egoísmo, isso é viver feliz dentro da sua realidade e crescer, realizar seus sonhos, tudo é possível e tudo não acontece do dia para a noite. Viver a vida real, né? Porque essa vida acima do que a pessoa ganha, no futuro ela vai cobrar e vai cobrar muito caro, né? Com super endividamento, a gente vê um número crescente aqui no Brasil e vai custar muito caro do que de repente você ter gastado um pouco menos, né? Mas às vezes se divertindo até da mesma maneira, né? É muito difícil, mas é um exercício constante de nossa parte a transmitir isso aos mais jovens, por exemplo. Então, em algum dia, essa pessoa vai ter 40, 50, 60, 70 anos, e hoje vamos a 100 anos, e como vai ser isso? E é que nem a aposentadoria, as pessoas muitas vezes criticam a aposentadoria oficial, essa coisa toda, e nós vemos aí no nosso trabalho pessoas por volta dos seus 55, 60 anos que começam a ficar muito preocupadas porque não contribuíram, esqueceram de contribuir, não deram importância, e aquele valor que as pessoas dizem que não é nada, é muito importante para aquela pessoa nesse momento. Só que não tem mais jeito, você olha para trás e não tem mais tempo. Vou ter que só interromper um pouquinho a nossa conversa, a gente continua no próximo bloco. Antes de chamar o intervalo, a gente quer convidar você para participar da enquete de hoje. E a pergunta é justamente como você pretende usar o 13º. É para quitar dívidas, para fazer compras de Natal ou para investir? Você pode responder a nossa enquete pelas redes sociais usando a hashtag Panorama TV Cultura. E a gente vai para um rápido intervalo. Volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre dicas de como usar o 13º salário. Estão aqui os educadores financeiros José Vignoli e Ricardo Natali. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Eu vou ler uma mensagem que a gente recebeu aqui pelo Twitter da Malu Bessa. Ela diz que investirá em cursos profissionalizantes na área dela para reciclar e se aperfeiçoar. Esse é um bom destino para o 13º. Eu concordo, eu acho sensacional. Eu acho que educação é sim um investimento. Acho que esse hábito de você buscar o conhecimento também é muito importante. Eu acho que, então, dentro desse diagnóstico e dentro dessa análise que ela tem, pode ser muito benéfico, sim. Eu vou aproveitar para ler uma outra mensagem da Maria José de Araújo Costa, que ela mandou pelo Facebook. Ela diz que sempre guardou o 13º. Em geral, as pessoas já gastam antes contando com ele. Ela diz que tem um sobrinho que, com a esposa, guarda 10% do salário de ambos para as despesas de começo de ano, como IPVA, IPTU, etc., e separam o 13º para viajar com as 3 filhas pequenas. É uma boa também, na opinião de vocês? Ela demonstra ter aí uma organização. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, ninguém vai deixar de viajar, ninguém vai deixar de comprar, de festejar, mas que isso seja feito de forma equilibrada. Aproveitando o gancho anterior, o próprio curso, por exemplo, sem dúvida que é excepcional, mas é necessário que a pessoa também tenha o hábito de poupar, porque o curso é alguma coisa que ela vai carregar para o resto da vida como conhecimento, mas é necessário que exista uma reserva financeira. Então, tem que unir
aí os dois objetivos. Agora, vamos tentar, então, ajudar o nosso telespectador a traçar estratégias para realmente conseguir colocar em prática esse planejamento, essa organização e com aquela poupança que é o principal para garantir uma vida mais tranquila. Por exemplo, para quem, quando você está com dinheiro na mão, festa de fim de ano, as pessoas querem comprar presentes para os outros, para elas mesmas, né? Como controlar aquele impulso de fazer uma compra, principalmente em épocas que aparecem promoções, tem descontos, aquele famoso compre 2, leve 3. Quais são estratégias que a gente pode adotar para não gastar aquele dinheiro que está na mão? A pessoa precisa ter uma ideia clara de quanto ela pretende gastar, se esse valor que ela pretende gastar está dentro da realidade dela e fazer aí uma listinha mesmo das pessoas que ela pretende presentear, porque muito acontece das pessoas chegarem no dia 23, 24 e saírem porque ficam lembrando de coisas, de pessoas, de situações, e aí vem o desequilíbrio. Então, ter isso, de certa forma, planificado, listado, para quem eu vou presentear, vamos fazer amigo secreto, vamos dividir a ceia, tudo isso entra no chamado planejamento, não é? Que, mais uma vez, pode ser numa folha de papel, mas tem que existir. Ricardo. Eu acho que você tem que ter muito claro, você tem que ter esse dinheiro reservado. Você tem que, então a gente tem que virar o jogo. Você determina um valor. Você determina primeiro o valor, porque se você sair às compras, o impacto consumista é muito maior. Então tem que virar esse jogo. Primeiro você determina um valor para gastar com cada categoria da sua vida. Ver quantas pessoas que ela vai querer presentear e sai, eu tenho R$100 para presentear 4 pessoas. Exatamente. Aí pode ser um presente de 10, um de 80, mas não pode passar de 100. E aí você tem que ter essa disciplina para você respeitar esse orçamento que você fez. Isso, inclusive, serve para todos os quesitos da vida, tá? Se você receber o seu salário todo mês e no dia que você receber o salário, você reservar uma parte desse dinheiro para os seus investimentos, que são os seus sonhos de curto, médio e longo prazo, esse é o caminho para você ser saudável financeiramente. Então, ao invés de você pensar assim, olha, eu vou pegar aquele dinheiro que sobrou no mês para investir em alguma coisa, não, pelo contrário. Primeiro você reserva o dinheiro dos investimentos e aí você adapta o seu padrão de vida para aquilo que sobrou. Agora, vou tocar num ponto... Esperar sobrar, não vai sobrar. Não vai sobrar. Vou tocar num ponto delicado aqui, que é aquelas pessoas que fazem empréstimos dando como garantia o 13º salário. Como que vocês avaliam esse tipo de empréstimo? Aí é que está. Quer dizer, a pessoa precisa avaliar qual a real necessidade disso e o custo efetivo que está tendo pagando juros sobre esse adiantamento. Então, muitas vezes, eu vou fazer isso para pagar uma outra dívida. Quem sabe conversando com o credor, dizendo que você tem a intenção de usar o 13º, que o 13º então vai entrar no dia X, se ele pode aguardar, se ele pode dar um desconto, enfim, é negociação. E a pessoa, muitas vezes, ela antecipa para tentar resolver alguma coisa que, como o Ricardo disse, vai lá, resolve rapidamente, mas tem outros problemas que não foram analisados. Tem que parar, pensar, colocar a bola no chão e fazer o melhor negócio. Pagar juros nunca é um bom negócio. Receber juros é um bom negócio. O segredo é ter um bom diagnóstico. Se você tiver um diagnóstico bem detalhado, tudo que você recebe, tudo que você gasta, se adapta ao seu padrão de vida para aquilo e aí você não vai precisar recorrer a empréstimos. Agora, uma pergunta assim, um pouco consumista, assim, né? Quando que você pode se permitir gastar sem ter peso na consciência? De repente, falando assim, não, então eu vou pegar esses R$200 e coube no meu orçamento e eu vou pegar e vou gastar com o que eu quiser. Em que momento que a gente pode se permitir, de repente, sair um pouco da linha, né? E dar uma extravasada, fazer aquele gastinho meio fútil? Eu acho que se você levar a sério essa ideia de primeiro você reservar o valor dos seus investimentos, é um jeito muito prático e muito fácil até de você não se enrolar financeiramente. Porque se você reservou uma parte logo no começo do mês, o restante você pode sim gastar. Só que o que acontece? Vai ter que caber tudo dentro do mês. Então, se chegar no dia 28 e essa parcela que você reservou para o seu padrão de vida acabar, você não pode deixar isso acontecer. Não pode esquecer que tem a conta de luz para pagar no dia 30, isso, né? Isso, exatamente. Reserva uma parte e gasta todo o resto. Fácil assim. Quer dizer, essas despesas, esse conforto, ele tem que existir
a partir do momento que você já guardou a reserva, a alimentar reserva, você já pagou as suas contas, então sobrou aquilo. E é muito interessante quando as pessoas começam a fazer esse exercício, que elas repensam o seu modo de consumir. Porque daí elas falam, bom, espera um pouco, que eu consegui guardar, será que eu preciso, será que eu não preciso? Nós costumamos dizer que quando você se apaixona por alguma coisa na vitrine, você não compra e vê se você lembra disso no dia seguinte. Geralmente não. Agora, eu queria que vocês dessem uma dica, então, para quem está assistindo o Panorama, que as pessoas que vão receber a primeira parcela no dia 30, a segunda parcela no dia 20 de dezembro, do 13º, o que precisa ser feito para que a pessoa aproveite esse dinheiro extra, não só para fazer os gastos mais apropriados dentro da realidade dela, mas também para que ela mude o comportamento financeiro? Qual que é o impulso que esse 13º pode dar para que ela comece a viver uma nova realidade em que ela consegue guardar, fica consegue pagar as contas todas em dia e também consegue usar o dinheiro para consumir e para se divertir? Qual que precisa ser o impulso para que ela utilize esse 13º para ressignificar a vida financeira dela? Eu acho que pode ser o primeiro momento dela efetivamente colocar tudo no papel. Pode ser o momento dela reunir a família e fazer disso um objetivo da família. Muitas vezes um membro da família faz um esforço enorme e os outros acabam gastando muito. Então, é sentar, é planejar e realmente ter como objetivo uma vida mais tranquila. Estando financeiramente equilibrado, a sua vida fica melhor. É um esforcinho que vai valer a pena e vai trazer tranquilidade. Exatamente. Eu acho que o conselho que eu dou é: acredite que o planejamento financeiro vai ser benéfico para a sua vida, porque o seu dinheiro vai valer mais. Eu acho que se você começar a criar o hábito de poupar e investir todo mês, de repente daqui a 10 anos você já atinge a sua independência financeira, você não vai ter problemas que hoje em dia a gente vê que algumas pessoas em idade de aposentadoria estão sofrendo ou precisam continuar trabalhando ou dependem de familiares. Então, assim, muito simples, se você criar o hábito de poupar e investir todo mês, como eu disse, a dica, logo quando você recebe o salário, você vai sim ter mais benefícios no futuro. Então, eu acho que esse tem que ser a maior motivação, esse tem que ser o impulso para que você crie esse hábito de poupar e investir todo mês. Bom, vou divulgar aqui o resultado da nossa enquete. 61% dos nossos telespectadores pretendem usar o 13º para quitar dívidas, 24% para investir e 15% para fazer compras de Natal. Então, aí o pessoal está se mostrando um pouquinho mais consciente. Antes de a gente encerrar o programa, cada um de vocês tem um recado para dar, né, Vignoli? Pode passar o seu, por favor. Eu gostaria de divulgar mais uma vez o portal de educação financeira do SPC Brasil, é o www.meubolsofeliz.com.br, que dá dicas aí para todos os membros da família de qualquer idade. Apareceu o endereço na tela. Ricardo, Muito seu obrigado. recado. Eu convido todo mundo, então, a entrar no meu canal do YouTube, que se chama Lucro FC, que inclusive é o nome do meu livro também, onde eu falo dicas de finanças pessoais, de educação financeira, investimentos, e a graça é que chama-se Lucro Futebol Clube. Então, eu tento fazer algumas analogias às associações de futebol, só para ficar mais simples de entender. Gente, muito obrigada pela participação dos dois. Tenho certeza que a gente ajudou os nossos telespectadores a fazerem um bom uso do 13º. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. O Panorama volta amanhã para tirar dúvidas sobre vestibular. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.